Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre competências, é a primeira aula sobre esse tema e a gente então vai trazer alguns conceitos e definições. Então, onde que foi o início, como que tudo começou? Lá em 73, McClelland, ele é um norte-americano, né? Ele propôs aí de forma estruturada entender competências, aprimorando testes de inteligência para processos de seleção de pessoal por meio dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. O famoso e conhecido chá. Então guardem isso porque eu vou falar bastante do chá, de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Bom, então esse conceito dele tem o objetivo de que adequar as pessoas às posições de forma mais dinâmica. E aí, né, foi criticado porque ainda se mantém o link com a lógica taylorista de gestão, do homem como extensão da máquina, enfim. Mas guardem isso porque até hoje essa ideia de conhecimentos, habilidades e atitudes é utilizada. E de certa forma busca-se também, sim, adequar as pessoas às posições de forma dinâmica. Então, esse conceito desenvolvido por ele, eu trouxe aqui para vocês entenderem como que isso ainda é atual para nós. Num estudo feito em 2005, foi verificado que 67% das empresas privadas e 82% das públicas utilizavam esse conceito dele. Em 2010, esse número caiu, 52% das privadas e 65% das públicas, mas ainda assim é a maioria. Então vejam como que o primeiro conceito lá em 73 ainda é usado até hoje. Um outro autor, o Boyatzis, em 83, que é outro norte-americano, ele é referência no tema de competências quando se fala em competências organizacionais e foi efetivamente o primeiro autor a utilizar e construir o termo competências. Abordando então qual que era a teoria dele. Ações e comportamentos esperados conforme o cargo da organização. Além disso, ele também se preocupava com a entrega ou resultado, certo? Le Boterf e Zarifian, franceses, são os autores que exploraram o conceito de competência alinhado à agregação de valor e ao resultado gerado a determinado contexto, independentemente do cargo, focando na pessoa, ou seja, no saber ser. Porque quando a gente retoma naquele primeiro conceito do McClelland, o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer. E a atitude é o saber ser. Então, esses franceses entendem que as competências devem estar focadas no saber ser. Atualmente, as empresas estão se mobilizando muito para esse conceito do ser. É mais importante o ser. Algumas, né, gente? Então, assim, para a maioria dos autores norte-americanos, anos 70 e 90, as competências seriam um conjunto de qualificações que possibilitariam um desempenho superior das pessoas ao trabalho ou à situação. Então, dessa forma, essa empresa de consultoria sobre competências definiu que essas podem ser previstas e estruturadas como forma de estabelecer um conjunto ideal de qualificações para que o indivíduo aumente seu desempenho no trabalho. Gente, de qualificações... enfim, qualificações vai abarcar o quê? Os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes, tá? O conceito de Parry, enfim, é o mais usado. E ele traz o quê? Que competência seria um cluster, um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados que afeta a maior parte de um trabalho que se correlaciona com a performance do trabalho. Ou seja, é o famoso CHA-R, conhecimentos, habilidades e que influenciam no resultado. E que pode ser medido com parâmetros bem aceitos, bem definidos e que podem ser desenvolvidos através de treinamento e desenvolvimento. Então, nós vamos entender um pouquinho mais à frente aqui essa questão das métricas, de como olhar para as competências. Então, esse mesmo autor, Parry,
questiona essa questão dos traços de personalidade, valores, estilos, como parte das competências, porque há estudos que consideram isso, né? Então, por exemplo, os estudos que trabalham soft competencies são aqueles que envolvem, então, os traços de personalidade, ou seja, eles consideram que os traços de personalidade fazem parte ali das competências, devem ser considerados, e os hard competencies são habilidades exigidas por um trabalho específico e que aí não considera tanto os traços de personalidade. O Sanches, em 2001, já vai trazer a ideia de competência como sendo a habilidade de uma organização manter uma coordenação de recursos e capacidades para alcançar suas metas. 3 são os elementos essenciais, então, para Sanches. Coordenação de recursos e capacidades. Lembra que a gente comentou o seguinte: não adianta eu ter pessoas competentes se a organização não tem recursos e capacidades para essas pessoas competentes colocarem a sua competência em prática. Intenção de diferenciar recursos e capacidades para propósitos específicos e direcionamento da organização para o alcance das metas. Ou seja, o foco do Sanches está na organização e não no indivíduo. Bom, com relação à abrangência, né, assim, ainda dentro dessa coisa do conceito, é importante a gente entender, como a gente viu lá o Sanches e os outros autores, que existem as competências do indivíduo, né, as competências pessoais, e existem as competências organizacionais. A gente vai ver também outras subdivisões das competências. As competências das pessoas, elas podem ser aproveitadas ou não pela organização. A pessoa pode ter mais competências do que a organização exige dela. Percebem? Porque as competências do indivíduo vão além da empresa em que ele trabalha. As competências da organização, elas vão decorrer aqui da essência do processo de desenvolvimento da própria organização. Então, elas são concretizadas em seu arcabouço de conhecimento, estabelecendo então a vantagem competitiva. E aqui a gente tem sempre um processo contínuo de troca de competências entre a organização e as pessoas, pessoas e organização. Então, eu sou uma pessoa que tem mais competências do que a organização em que eu atuo, então eu posso trazer novas competências para essa organização. Essa organização tem competências que eu ainda não tenho, então eu posso angariar essas competências. Então, esse movimento aqui ele fica acontecendo continuamente. Javidan e Mills et al. acreditam então que os recursos que a organização possui quando articulados entre si formam as competências. Então eles acreditam que o que as pessoas têm e o que as organizações possuem, né, isso tudo aqui é que formam as competências. Outros autores como Barney e Hart, que trabalham com teoria de recursos, já consideram a articulação dos recursos como sendo capacidade de uma organização. Aí está dentro de outro tipo de teoria, uma teoria de estratégia. Bom, de toda forma, aquele Mills et al. Propuseram categorias distintivas de competências para ser possível identificar com maior clareza, né, quais são importantes aí para cada momento. Então, o que existem aqui? Competências essenciais, que são aquelas competências fundamentais para a sobrevivência da organização e centrais em sua estratégia. Então, são competências pautadas na organização e que as pessoas precisam desenvolver, precisam ter. Competências distintivas, reconhecidas pelos clientes como diferenciais em relação aos competidores. Confere à organização vantagem competitiva. Então, é preciso entender, pela perspectiva do cliente, quais são as competências que eu possuo e que me diferenciam do meu concorrente. Competências de unidade de negócio são um pequeno número de atividades-chave, entre 3 e 6, esperadas pela organização das unidades de negócio. Então, isso é quando a organização funciona e tem uma estrutura organizacional em formato de unidade de negócio. Competências de suporte. Atividades que servem de alicerce para outras atividades da organização. Por exemplo, a construção e o trabalho eficiente em equipe podem influenciar a velocidade e a quantidade de outras atividades. Ou seja, quais competências são necessárias para dar suporte à atividade fim e a coisa caminhar e se chegar ao objetivo. Capacidade dinâmica é a condição da organização de adaptar continuamente suas competências às exigências ambientais, ao contexto. Então, a capacidade de dinamismo da organização em termos das suas competências.
Aqui uma curiosidade, mas que é uma curiosidade importante, quando vocês forem estudar, ler sobre competências, é importante vocês lembrarem disso, que há a diferença entre o termo para os Estados Unidos e para a Inglaterra, inclusive a escrita é diferente, e a compreensão e entendimento também. Então, para os Estados Unidos, a ideia de competence é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, é o chá, ok? E eles têm uma abordagem soft, ou seja, eles consideram os traços de personalidade. O propósito é identificar desempenhos superiores, né? Então, a gente tem aí o chá para buscar os desempenhos superiores. O foco é a pessoa, as características pessoais, né? Os seus conhecimentos, as habilidades, as atitudes. E o público-alvo são os gerentes. Já para a Inglaterra, a noção é de resultado, é de produto e não considera os traços de personalidade. A ideia é identificar padrão mínimo. Por exemplo, qual que é a competência deste operador? A competência dele é como se fosse a função, entendeu? A competência dele é parafusar e desparafusar aquela placa. E ele precisa fazer 30 dessas no dia. Então, essa que é a compreensão diante desse termo. Então, cuidado quando vocês forem ler sobre isso. E o que mais? Então, Dutra, ainda, né, discutindo essa questão conceitual de definição, que a aula é sobre isso, Dutra, já em 2017, relata que foi lá em 96 e 97 que teve uma oportunidade de uma empresa de telecomunicações aplicar o conceito de competência no sistema integrado de gestão de pessoas. Então, é bem recente, né? E alguns aspectos foram discutidos, foram discutidos e considerados para a formação do conceito de competências usado naquela realidade. A entrega exigida pela organização, né, o resultado, a caracterização da entrega e a forma de mensurar a entrega. Então, isso pautou a construção desse conceito em termos de gestão de pessoas. Então, ele afirma que é necessário olhar para a complexidade e para o espaço ocupacional, quando se trata de competências integrado à gestão de pessoas. Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar para a complexidade. Olha só, em termos de complexidade, a gente tem algumas dimensões. Há um eixo de desenvolvimento, né, de 1 a 6 níveis, onde a gente tem aqui a estrutura organizacional, do nível operacional até o nível estratégico, a abrangência de atuação, se é local, se é internacional, o escopo de responsabilidade, o nível de estruturação das atividades, ou seja, quanto mais estratégico, menos padronizado. Quanto menos estratégico, mais operacional, ou seja, mais padronização existe. O tratamento das informações, se eu decido, se eu apenas coleto, se eu participo, se eu analiso, e o nível de autonomia. Então, a gente percebe que dentro desse linear, todo esse contexto aqui, eu vou ter níveis de desenvolvimento e da competência. Então, por exemplo, a competência é comunicação. Se eu estou exigindo uma competência de comunicação no nível operacional, eu estou no eixo de desenvolvimento 1. Com certeza não é a mesma comunicação que eu exijo para o nível estratégico, percebem? Então isso é fundamental compreender. As competências possuem níveis e dimensões de complexidade, tá certo? Não é simplesmente você dar um nome, é competência de relacionamento interpessoal. O que é isso para essa empresa? Quais são os níveis disso para essa empresa? Percebe? A gente vai ver, eu acho que na segunda aula de competência, a gente vê como que a gente mapeia a competência, senão eu falo mais sobre isso. Muito interessante esse gráfico da complexidade. E o espaço ocupacional? O espaço ocupacional é um conceito que relaciona a complexidade com a entrega. Né? Lembra ali que foi considerada a entrega? Então, precisa relacionar aquela dimensão toda lá com a entrega. E aí se cria um espaço dentro da possibilidade da organização. Veja que aqui ainda tem como crescer, como se desenvolver. Então, as necessidades da organização, as competências individuais e coletivas. E então, resumindo, quais são as fases das competências? Então, a gente tem aí 4 fases, a gente vai olhar para cada uma aqui.
A primeira fase, então, a gente tem as competências como base para a seleção e desenvolvimento de pessoas. Então, nessa primeira fase, que foi logo no início, a ideia, o conceito está bem centrado na ideia trazida por Mackland e Boyatzis. Então, aqueles dois primeiros lá, que focam, então, as competências como conhecimentos, habilidades e atitudes e o que isso gera de resultado, impacta no resultado e resultado relacionado. As competências, então, vão servir de padrão para analisar as demais pessoas da empresa, orientar os processos de seleção, tá? Avaliar desenvolvimento, orientação de processos de capacitação, mais nesse sentido. Então, a grande crítica feita a essa fase é o fato dela ser caracterizada como uma competência aplicada indistintamente em todas as pessoas, ou seja, ela não considera aquela complexidade, por exemplo, certo? Que é muito importante. Então, ela fala que comunicação, a competência de comunicação é comunicação para todo mundo. A segunda fase é a fase em que temos a competência diferenciada por nível de complexidade. Então, como essa foi a crítica à fase anterior, então nessa próxima fase é trazida a análise então dessa complexidade. Mas alguns desconfortos surgiram em relação ao uso desse conceito de competência, né? E os principais foram vincular a competência a trajetórias de sucesso em realidades passadas, porque aí você já começa quando você fala dessa complexidade e dessa possibilidade do desenvolvimento do indivíduo, você pode resgatar isso, a ausência de vinculação das competências em relação aos objetivos estratégicos da organização. Então, isso é bem importante. Necessidade de estender a utilização do conceito para as outras políticas e práticas de gestão de pessoas, como remuneração e carreira, e não só para a questão dos resultados em si. Então aí vem a terceira fase, que a gente considera a competência como um conceito integrador da gestão de pessoas e da gestão de pessoas com os objetivos estratégicos, que era o gap, né, a lacuna anterior. Então aqui já se começa a estimular a discussão sobre como compatibilizar as competências organizacionais e as competências individuais. Então, as competências humanas não derivam mais das trajetórias de sucesso da pessoa dentro da empresa, e sim dos objetivos estratégicos e das competências organizacionais, tanto utilizado hoje. Então, diante da estratégia que eu tenho e de onde eu preciso chegar, quais são as competências que eu preciso? Tanto em termos pessoais quanto em termos organizacionais. Então, essa fase inicia uma nova forma de olhar a gestão de pessoas, né, nessa perspectiva super estratégica, buscando não só então integrar os objetivos estratégicos da empresa, mas também a integração da gestão de pessoas em si. Então, veio um grande avanço quando se começa a utilizar essa questão do conceito de competências como entrega e agregação de valor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, né? Importante, com certeza é. Então, o que quer dizer que é o seguinte, que hoje, então, conseguiu-se chegar nessa articulação entre o conceito da complexidade, do espaço ocupacional e das competências em si e da entrega do resultado. A quarta fase, então, é a fase de apropriação pelas pessoas do conceito de competência. Então, ajustado o que é competências e como ela vai funcionar dentro da organização, passa-se então a explicar às pessoas o que é isso, né? E no Brasil as empresas têm conseguido um grande avanço nesse sentido, mas ainda existem dificuldades, não dificuldades eu acredito, mas às vezes falta de conhecimento para explorar realmente as competências ao máximo, como elas podem ser exploradas, né? Para agregar tanto para o indivíduo quanto para a organização. Bom, gente, foi isso. Essa primeira aula, esse primeiro contato. Nossa, eu acho que eu falei até bem rápido, eu fiquei com receio de a aula ficar grande, acabou que a aula ficou até pequena. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários e até a próxima aula.